Olá, sejam bem-vindos ao canal do Casal Mentor aqui no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações para receber todas as novidades que foram pintando aqui no nosso canal e também compartilhe com todas as pessoas que precisarem receber esse conteúdo. Eu sou a Liliana. E eu sou o Ademar. E juntos somos o Casal Mentor. Hoje queremos trabalhar um tema aqui bastante polêmico e que está em alta no momento, no setor supermercadista. Vamos trabalhar aqui como lidar com as dívidas. É isso mesmo, nós queremos passar para você que muitas vezes está perdido, né, com as contas, não sabe mais o que pagar por primeiro, está com dívidas acumuladas, então não sabe que rumo toma, né? Então a gente gravou essa aula, está gravando essa aula para que você entenda o que você deve fazer para conseguir ter uma perspectiva melhor, né? Para que você reorganize a casa e consiga de fato ter uma expectativa de sair dessa situação, porque não tem como você permanecer por muito tempo, né? Porque o mercado é assim. Ou você cresce e se recupera, ou você vai, a tendência é quebrar, não tem como ser diferente, porque você está lidando com um fornecedor toda hora, com um cliente a toda hora e movimentando dinheiro acima de tudo, né? Então, por isso que nós queremos trazer aqui para você esse tema, como você deve lidar com as dívidas, né? Primeiro ponto é o que? Você precisa saber quanto é que você deve. A partir do momento que você sabe quanto é que você está devendo, você consegue, então se eu devo X, eu preciso ver quanto é que eu posso pagar. Eu devo tanto, agora quanto que eu consigo pagar? É como se você fosse um assalariado, né? Então se você está devendo 10 mil, você ganha R$1.000 por mês, em quantas vezes você precisa financiar esses 10 mil para conseguir pagar, né? Porque você tem que considerar que esse R$1.000 que você recebe, você não pode utilizar ele na totalidade para conseguir pagar a dívida, senão vai faltar dinheiro para outras coisas. Então, o supermercado da mesma forma, se você hoje está devendo, você precisa saber quanto de fato você tem capacidade de pagar. Isso você precisa identificar. Quanto que eu consigo pagar todo mês? Qual que de fato é o meu lucro líquido? Quanto que sobra, né? Então, por isso que a gente tem que ter um critério, um cuidado muito grande. Nós recomendamos, tá, gente? Nós recomendamos, até pode anotar aqui, Liliana. Quando você tem dívida, você deve comprometer no máximo 2% do teu faturamento. O ideal é que seja em torno de 1,5%, de 1 a 1,5%, mas no máximo, para chegar assim no limite, 2% do teu faturamento você pode utilizar para pagamento de dívida. Mas Ademar, eu não tenho como, só com 2% eu não consigo pagar mais minhas dívidas. Aí vem a primeira questão extremamente importante. Então você precisa olhar para as suas dívidas, ver para quem você está devendo, quanto que você está devendo para poder renegociar. Então o primeiro ponto aqui que nós queremos destacar é que você precisa de fato renegociar suas dívidas. Se você hoje não tem capacidade de pagar 2% do teu faturamento, você acha que isso não vai ser suficiente? Então você precisa entrar numa negociação com teus credores. Seja você mesmo, seja por intermédio de um advogado, você vai precisar renegociar. Você não vai conseguir se sustentar. Mas Ademar, eu acho que mês que vem... Não espera para mês que vem. Você acha que a venda vai melhorar? Você acha que final do ano vai ter um upgrade? Você acha que outro dia tem uma data comemorativa? Não espere para renegociar. Não espere para o problema se agravar. Você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão. E a decisão é você partir para renegociar de acordo com a sua capacidade de pagamento. Sabe por quê? Por que a gente estabelece que você tem que pagar no máximo 2% do teu faturamento? Porque é o seguinte, é previsível a média do mercado hoje que a lucratividade é em torno de 5%. Entre mercados maiores, menores, a média é 5% de lucro final. Então, se você está dentro desses patamares, você pode utilizar até 2% para pagamento de dívida. Você tem mais 3% ou 2% que seja para reinvestir, manutenção e tudo mais. Então, manter o teu negócio oxigenado para ele continuar evoluindo, certo? E 2% você vai usando para pagamento dessas dívidas. Então, primeiro ponto é realmente você estar renegociando aí com seus credores.
Exatamente. O segundo ponto, a partir dessa renegociação, você tem que estabelecer um plano de pagamento. E esse plano de pagamento das suas dívidas, você vai olhar também para as suas receitas, para as suas vendas dentro do seu supermercado, dentro da sua empresa. Então, nesse plano de pagamento, você vai priorizar as dívidas que tem dentro dessa renegociação os juros mais altos. É esses que você tem que priorizar nesse plano de pagamento. É como se fosse um plano de contingência para você manter o seu negócio operando, funcionando. Então, sempre olhar as dívidas, os contratos, os fornecedores que você tem as maiores taxas de juro, as maiores correções, aonde você tem um prejuízo financeiro maior se você se tornar inadimplente novamente. Até uma questão que você deve tomar cuidado aqui, gente, quando você tem um supermercado, você precisa muito do fornecedor, certo? Então, quando você tem dívida, você tem que priorizar normalmente os fornecedores, né? Os fornecedores, a equipe de colaborador, né? Os funcionários você não pode deixar de pagar, os fornecedores da mesma forma, porque senão você não tem mais condições de tocar o teu negócio, concorda? Então, você tem que trabalhar, priorizar essas duas questões, né? Daí vem também o governo, aí vem os bancos. Então, assim, os bancos normalmente eles ficam para o final da fila, né? Mesmo que muitas vezes o banco aparentemente é o que mais cobra juros, mas ele vai ficar ainda para o final da fila. Então, muitas vezes você precisa de um advogado para intermediar para você, para entrar numa negociação com o banco. Então, é extremamente esse plano, né, de pagamento que você vai criar aí, para que você consiga estabelecer, então, se eu posso pagar 2% do meu faturamento, então eu tenho que começar a entender quantas parcelas que eu tenho que assumir de compromisso, sabe? Porque não adianta você ir lá no banco, o banco oferecer uma proposta para você pagar em 12 vezes, com uma taxa de juros atrativa até, mas você sabe que não vai ter condições, você vai pagar 2, 3 parcelas, já não consegue mais. Então, muitas vezes você vai ter que esticar o prazo para que dentro da composição de as outras dívidas também você consiga ficar, né, com o teu 2% aqui. Então, você tem que olhar para esse 2%. Isso aqui é o teu teto, né? De preferência que fique menor que isso, mas o teu teto é os 2% do teu faturamento, né? Se você vende 1 milhão, você não vai conseguir pagar, não deve, né, pagar mais de 20 mil de dívida por mês. Então, por isso que requer muito cuidado, controle, ter frieza nesse momento para saber lidar com essas coisas. Então, você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Aí, a ordem de prioridades, né, que você tem que também olhar para você assumir esses compromissos, né, em quantas vezes que eu posso pagar. Né, porque a gente vê aí muitos mercados vão lá, assumem, refinancia e depois atrasa de novo. Refinancia, atrasa de novo. Aí não consegue. Então, o que acontece? Nós temos que ter esse cuidado, né? Olhar para a gestão financeira. Nós já gravamos aí outras aulas para que você verifique também como é que está o teu negócio, o teu fluxo de caixa, a precificação, gestão de estoque, tudo isso para que você tenha também gordura, né? Porque senão muitas vezes você precisa, digamos, tirar 2% 2% do teu faturamento, só que o teu negócio está dando prejuízo, está trabalhando no vermelho. Sabe? Então, assim, primeiro você tem que corrigir a tua margem, né? De fazer com que, meu negócio hoje, mesmo eu estando com dívida, ele dá lucro. Se eu não tivesse a dívida, né, estaria tudo certo. Mas você tem que ter esse controle, você tem que começar a olhar para os números, senão você não vai sair dessa situação tão cedo. O terceiro ponto que nós temos que prestar atenção é as nossas despesas operacionais. Também temos aqui no nosso canal um vídeo que explica tudo sobre as despesas operacionais e como reduzir essas despesas, as despesas fixas e as despesas variáveis. Então, corre lá no nosso canal e assiste esse vídeo onde a gente explica tudo sobre despesas. Então, aqui eu quero frisar que nós temos que ter um controle muito sério, muito grande com as nossas despesas operacionais e prestar muita atenção nessas despesas quando a gente pensa assim: o que dessas despesas me ajuda a faturar, me ajuda a aumentar as minhas vendas e o que não está
diretamente relacionado ao aumento de faturamento, porque quando nós temos que fazer uma composição e pagamentos de dívidas, muitas vezes nós cortamos das despesas operacionais aqui mão de obra, horas extras, mas nós temos que fazer também essa relação. Poxa, mas se eu tenho uma equipe, a minha equipe tá legal, tá afinada, tá me ajudando a vender mais, eu não posso cortar da mão de obra, eu não posso cortar a minha equipe, porque como que eu vou pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou vender mais se eu tô cortando quem está me ajudando a fazer o meu negócio funcionar? Vou cortar quem está me ajudando a fazer a riqueza do meu negócio, do meu supermercado. Então, no controle das despesas operacionais, nós temos que prestar atenção justamente nessas coisas importantes. O que de fato é uma despesa fixa que está corroendo a minha lucratividade e está muito alto, e o que é uma despesa variável que está diretamente ligada a faturamento, a vendas, mas que está contribuindo para a lucratividade e para o pagamento das minhas dívidas. É porque a gente percebe assim, muitos mercados acabam que optando nesse momento de reduzir despesas, cortando investimentos em marketing, que daí vai afetar nas vendas, vai afetar na aparência do teu negócio para o teu cliente, então você está afetando em algo que vai refletir nas vendas, então já é um corte errado que você vai fazer. Outros, que nem a Liliana falou, acabam reduzindo a mão de obra, mas aí vão reduzir a mão de obra reduzindo pessoas que muitas vezes até têm um salário melhor, né? Mas são as pessoas que mais contribuem de repente ali no teu mercado. Então por isso você tem que ter cuidado, um critério muito apurado nesse sentido, para que você consiga de fato, opa, isso aqui realmente eu não preciso. Se eu cortar essa despesa, o cliente não percebe e não vai afetar na minha venda. Esse cuidado, na verdade, é você conhecer o seu processo, muito bem a rotina, o dia a dia do seu processo, porque muitas vezes a gente corta o errado, a gente corta aquilo que está nos ajudando a vencer as dívidas. Então, quando nós conhecemos o processo dia a dia, conhecemos a nossa equipe, conhecemos aonde nós temos ralos e aonde a gente tem gordura, aí de fato a gente está fazendo a gestão financeira do nosso negócio. Porque se a gente às vezes pensa em reduzir custo e ainda faz da forma errada essa redução de custo, acaba comprometendo ainda mais o nosso negócio. Então nem sempre a redução de custo ela é vantajosa, dependendo da situação em que você está e o que você quer reduzir de custo. Então por isso que requer análise, cuidado, muitas vezes até um profissional contratado para que te ajude a tomar essas decisões. Tá bom, gente? Então, o outro ponto que nós queremos colocar também é que você precisa monitorar. Mês a mês você precisa fazer um levantamento. Como é que está mês a mês o teu fluxo de caixa, como é que estão os pagamentos, você está conseguindo manter em dia, as vendas estão se sustentando, você está conseguindo aumentar as vendas. Mês a mês você precisa monitorar isso. Você tem que avaliar como é que as coisas estão indo. Está conseguindo manter o teu estoque? Porque às vezes o que acontece? Tem mercados também fazem uma movimentação dessa, só que daí o que acontece? Ele começa a reduzir estoque. Daí ele não avalia que o estoque dele está reduzindo. E daqui a pouco ele reduz tanto o estoque que começa também a perder vendas. Ele deixa de vender. Então isso também é um grande erro, A gente pode até reduzir estoque, mas desde que não venha fazer falta na área de vendas. Então quando a gente excede nessa redução do estoque, e isso vai implicar nas vendas, é um outro erro também, que nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Então a gente é a favor, muitas vezes, de um mercado reduzir estoque para fazer caixa, mas não que venha comprometer a venda também. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso e monitorar. Monitorar, você pode anotar aqui, quarto item, Liliana? Que seria então você estar monitorando todo mês esse plano de ação que você vai criar para realmente sair das dívidas. Então isso é extremamente importante. Então aqui, gente, só recapitulando, não assuma compromissos maiores que 2% do teu faturamento.
desde que o teu negócio esteja dando lucro, né? Se você está hoje trabalhando no vermelho, já está com prejuízo, você tem que rever o porquê que está dando prejuízo para você pensar nesse 2% aqui. Segundo ponto já é renegociar suas dívidas junto a seus credores, seja fornecedor, banco, governo, né? As demais entidades aí. Então tem que analisar isso. Segundo ponto, criar esse plano de pagamentos, né? Como é que vai ser esse pagamento? Tem que estender o maior tempo possível com a melhor condição possível, né? Então não é só estender o prazo, você tem que cuidar na hora de renegociar para não pagar muita tarifa, né? Tem muitas renegociações com o banco principalmente, que vem juros sobre juros, vem IOF, então tem muitas taxas, você precisa analisar o que você está pagando ali numa renegociação dessa, por isso às vezes requer até um jurídico para avaliar. E também, né, analisar essa parte das despesas, que elas também têm que ser monitoradas, não deve passar de 20%, né? Se você hoje está com um custo operacional na tua loja acima de 20%, precisa ser revisado, né, urgente. Então, digamos, é aquela questão que a gente comenta, de 18% a 20% o teu custo operacional, além disso você tem o imposto e além disso ainda a tua lucratividade, certo? Então, tenha esse parâmetro. Não pode fugir disso, não exceda 20%. Se está acima de 20% as tuas despesas, você tem que reavaliar o que está ocasionando tudo isso. Ou está vendendo pouco, ou a tua despesa está em excesso. E o outro ponto, então, realmente é você acompanhar isso constantemente. Tá bom, gente? Então tome nota aí no seu supermercado desses 4 pontos para você fazer a gestão financeira e saber lidar com as dívidas e com as renegociações dos contratos. Aguardamos vocês então no nosso próximo vídeo.